Por que a produção de petróleo no mundo foi cortada, o preço caiu e a Petrobras valorizou no dia de hoje? Bom, vou explicar tudo isso para você nesse vídeo que eu estou postando agora e quero te falar que agora é um vídeo totalmente diferente. É a primeira vez na vida da história desse canal que eu faço um vídeo sem edição nenhuma, sem nenhum corte, posso tossir, posso espirrar, não consigo cortar, porque a gente está no meio da quarentena e eu estou testando esse novo formato de vídeo mais rápido em termos de criação do conteúdo e mostrar para você. Então no final do vídeo eu quero que você comente aqui embaixo se você gostou desse formato ou se você não gostou. E vou comentar nesse vídeo então sobre essa questão do petróleo, mas antes, se você caiu aqui, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o Yubi, calma nessa hora, meu nome é Bernardo, eu sou fundador do Yubi, o Yubi é o maior buscador de investimentos do Brasil. A gente funciona como um buscador de todas as opções de renda variável, renda fixa e fundos de investimento para você investir melhor. E nesse canal eu falo com especialistas, explico sobre investimentos, visito empresas, tudo para você investir muito melhor o seu dinheiro e faço isso também no meu Instagram, @BernardoPascovitch. Vai estar aqui embaixo a descrição, vai estar embaixo na descrição o link para o meu Instagram. Então vamos lá, e vou precisar também de uma pequena cola para ver todos os dados. Olha só o que aconteceu. No dia de ontem, domingo, ontem foi dia 12, né? Ontem foi dia 12 de abril de 2020. Foi anunciado um corte recorde histórico na produção internacional de petróleo pela OPEP+. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada por vários países lá no Golfo Pérsico, alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo, junto com Venezuela, que não está no Golfo. E a OPEP+, é a junção da OPEP com alguns outros países que também debatem sobre o assunto e são grandes produtores de petróleo no mundo, mas não fazem parte da OPEP. Por exemplo, Rússia e Estados Unidos. Ontem, a OPEP+, decidiu realizar um corte de 9,7 milhões de barris por dia. A produção será cortada diariamente nesse volume nos próximos meses ou durante os próximos meses. Essa foi uma sinalização muito grande para o mercado internacional de que a OPEP está se esforçando em reduzir a queda dramática e gigantesca da cotação do petróleo nos últimos meses por conta da crise do coronavírus e a redução drástica de demanda por petróleo e por todos os seus derivados. Então vamos pensar em querosene para aviação, combustíveis para automóveis, combustíveis para caminhões, para vários modais de transporte, para a indústria plástica e etc. Então a demanda por petróleo caiu radicalmente no mundo, a cotação do petróleo também caiu muito e a OPEP agiu para, de alguma forma, reduzir essa grande queda do preço da cotação do petróleo. Lembrando também que teve uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia desde o finalzinho de fevereiro, começo de março, que reduziu muito também a cotação do petróleo. Com esse corte histórico de 9,7 milhões de barris produzidos todos os dias, a cotação hoje do petróleo teve o seguinte, estou abrindo aqui para mostrar para vocês, aqui, petróleo WTI, teve uma desvalorização de 1,49%, cotado a 22 dólares e 42 cents. E o petróleo Brent teve uma valorização de 1,18%, cotado a 31 dólares e 85%. A cotação do Brent ainda está acontecendo, não fechou o mercado em Londres, que é onde é cotado o Brent. Então talvez, quando você assistir esse vídeo, essa cotação já esteja um pouquinho diferente do que eu estou anunciando. Então WTI caiu 1,49%, Brent subindo 1,18%. E a Petrobras? A Petro 3, ações ordinárias da Petrobras, teve uma valorização de 2,61%. E a Petro 4, as ações preferenciais da Petrobras, subiram 0,65%. As ações ordinárias subiram bem mais do que as preferenciais. Tá passando um caminhão, deixa eu fechar a janela, você vai ver um pouco do meu reflexo aí no vidro, daqui a pouco eu abro de novo. Uma informação rápida aqui, qual que é a diferença do WTI para o Brent? Vamos lá. WTI é o petróleo extraído no Golfo do México. Golfo do México? No Golfo do México, lá nos Estados Unidos, e é o petróleo, o nome original é o West Texas Intermediate. Então é o petróleo dos Estados Unidos, basicamente, com as cotações negociadas na Bolsa de Nova York. Já o petróleo Brent é o petróleo extraído do Mar do Norte, na Europa, e também do Oriente Médio, e é negociado na Bolsa de Londres. Qual que é a diferença entre os dois?
Assim, não tem muita diferença prática, petróleo. A diferença um pouco em termos de cotações é que o petróleo Caramba, caminhão barulhento aqui. O petróleo WTI, ele historicamente costuma ser um pouco mais barato do que o Brent. Tanto é que hoje, como eu falei para vocês, o Brent fechou a $31 e o WTI a $22. Por quê? Porque o WTI, ele é extraído nos Estados Unidos, no Texas, e ele é mais caro. Não é mais caro, mas é mais demorado o seu processo de exportação, porque tem que atravessar todo o estado do Texas até chegar ao mar e ser colocado em navios e exportado para o mundo. Enquanto que o petróleo Brent, ele é extraído, como eu falei, na Europa, no Mar do Norte, já está no mar, e também no Golfo Pérsico, lá no Oriente Médio, com muito acesso ao mar, então é de fácil escoamento, fácil de ser exportado, de atingir portos, de entrar em navios e ser exportado por todo mundo. Gostou dessa passada de mão aqui na tela? Então, por conta disso, que o petróleo Brent ele tem um certo ágio, por ser mais fácil de ser exportado para o mundo inteiro. Qual o petróleo que a Petrobras usa? É justamente o Brent. É o petróleo usado pela Petrobras, que hoje, como eu falei para vocês, teve uma valorização. Isso explica um pouco da valorização que a Petrobras teve no dia de hoje, porque o petróleo utilizado pela Petrobras teve uma valorização. É importante você fazer essa distinção e entender por que às vezes o petróleo da Petrobras sobe, e aí as ações da Petro também sobem, eventualmente, nem sempre, obviamente, e por que às vezes o petróleo cai, mas para você entender qual o petróleo que a gente está falando. Tem dois diferentes, como eu acabei de falar para vocês, e isso é importante na sua análise da Petrobras e do seu acompanhamento do mercado. Essas são as distinções, essas são as questões mais relevantes do acordo de ontem. Hoje o mercado teve uma volatilidade gigantesca com Petrobras e com petróleo. O petróleo Brent chegou a valorizar hoje mais de 8%, depois recuou bastante. A Petro chegou a cair mais de 1,5%, depois subiu mais de 2% e fechou nesses valores que eu passei para vocês, de 2,61% da Petro 3 e 0,65% da Petro 4. Falei que ia espirrar, vou espirrar, peraí. Desculpa, gente, mas é formato novo aqui de vídeo, tava com frio e tal, não é coronavírus, tá? Pode ficar tranquilo. Então, esse foi o corte anunciado ontem, 9,7 milhões de barris, corte histórico, e pra você ter uma ideia, foi um corte 4 vezes maior do que o corte realizado na crise de 2008, também teve, enfim, uma queda da demanda internacional e uma atuação da OPEP, dos países exportadores, para conter a grande queda da cotação do petróleo naquele momento. Problemas. Por que hoje o mercado teve uma volatilidade tão grande, operou entre perdas e ganhos, seja nos papéis da Petrobras, seja também na própria cotação do petróleo? Em primeiro lugar, porque não está claro ainda qual que vai ser esse impacto do corte da produção diária de barris de petróleo nas cotações do petróleo de forma geral e nas economias. Por quê? Analistas estimam que, desde o começo da crise do coronavírus, a demanda por petróleo no mundo caiu em 35 milhões de barris por dia. Então vamos lá. Tinha uma produção, beleza? Que estava estável. A demanda, aqui nessa minha mão, caiu 35 milhões de barris por dia. A oferta, até então, não tinha caído, ela tinha sido aumentada pela guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia. Beleza, então estava aqui, aumentou. Agora teve um corte, volta para o patamar anterior, e teve um corte de 9,7 milhões de barris por dia. Caiu para cá. Mas você percebe que a demanda caiu muito mais do que a oferta ainda? Ou seja, teria o corte da OPEP para ser realmente significativo e realmente impactar os mercados e impedir essa redução drástica da cotação do petróleo, tinha que ter sido no mínimo de 35 milhões de barris por dia para se igualar à queda da demanda. Qualquer corte inferior a 35 milhões de barris por dia é muito insuficiente. Quer dizer, não é que é muito insuficiente, é abaixo da demanda. Mas 9,7 milhões é menos do que 1/3 do que caiu a demanda. Então é realmente insuficiente, e essa é a preocupação dos analistas e dos investidores. Será que esse corte foi suficiente?
Aí veio hoje o Trump, presidente dos Estados Unidos, fez um Twitter falando que novos cortes serão realizados. E o ministro de Energia da Arábia Saudita disse que o corte de 9,7 milhões de barris foi feito pela OPEP e pela Rússia, mas que o G20, as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, né, o G20 também fará um corte e que o total de corte de produção de barris por dia chegará perto de 19,5 milhões de barris. Só o Brasil está sendo pressionado, o Brasil está sendo pressionado para cortar sua produção diária em 700 mil barris. Tudo isso fez com que, de alguma forma, o mercado tenha alguma esperança de que novos cortes sejam anunciados e que haja uma força maior para conter essa queda drástica do preço do petróleo. Vamos lá, de 9,7 milhões para 19,5 milhões é um aumento significativo, mais de 10 milhões, na verdade quase 10 milhões de barris por dia a mais que seriam cortados. É um corte muito significativo que de alguma forma anima os investidores. Esse é o primeiro ponto. Mas um segundo ponto que é bastante preocupante é que uma coisa é a gente falar da produção diária de petróleo, a extração realmente. Uma outra coisa é a gente falar das reservas, ou seja, esse petróleo ele é extraído diariamente e ele é colocado em reservas nos países, reservas internacionais, etc. E essas reservas estão abarrotadas de petróleo. Já não tem quase espaço mais para colocar mais petróleo nessas reservas. Ou seja, não adianta muito você só cortar a oferta e cortar a produção diária se as reservas estão lotadas de petróleo antigo, que já foi extraído, já foi produzido. Essa é a preocupação dos analistas, que talvez esse corte tenha sido insuficiente e, apesar de alguma valorização... Cadê meu celular? De alguma valorização no preço das cotações hoje, principalmente do Brent, que subiu. O WTI, eu olhei agora, já caiu menos, tá caindo 0,5 nesse momento. Então, apesar dos investidores terem reagido bem e de alguma forma ter tido uma certa alta do preço do petróleo, uma alta leve, mas uma alta, não se sabe se isso é sustentável e não se sabe qual vai ser o comportamento nos próximos pregões. Conforme a cotação do petróleo caia, isso afeta diretamente a nossa Petrobras. Afeta diretamente as suas ações e a sua receita, porque a cotação do Brent, que é utilizada pela Petrobras, caindo muito, faz com que as receitas da Petrobras também caiam, já que a demanda caiu e, além da demanda ter caído, o que sobrou da demanda, a cotação do petróleo caiu. Essa é a preocupação dos analistas e esse é o receio dos investidores internacionais e dos analistas com relação à eficiência e ao real impacto que esse corte vai ter causado nas economias internacionais e nas cotações internacionais dos barris e nas empresas produtoras, exportadoras, refinarias, etc. Deixa eu ver mais o que eu posso falar para você. As reservas e a demanda, falei aqui, enfim, esses pontos principais. Tem uma outra questão aqui importante. Lembrando que a produção de petróleo nos Estados Unidos, do Texas principalmente, é do petróleo xisto. E que a cotação do barril do WTI abaixo de $40, que é a cotação utilizada no Texas, praticamente inviabiliza a extração e a produção e o refinamento de petróleo nos Estados Unidos. Ou seja, os produtores de petróleo dos Estados Unidos estão desesperados para que a cotação suba o quanto antes e se aproxime de $40, porque só assim que a conta fecha para eles. Abaixo de $40, eles estão basicamente produzindo e a conta não fecha, estão pagando para trabalhar basicamente. Essa é uma certa tendência de pressão por parte do presidente dos Estados Unidos, do Trump, para que as cotações subam, para que novos cortes sejam realizados, para que os produtores e empresas dos Estados Unidos consigam ter mais receita e não quebrem nesse momento, sem que isso gere um risco de crédito para o resto do mercado. Enfim, esse é o panorama principal para entender por que houve esse corte histórico da produção de petróleo, por que esse corte fez com que algumas cotações do Brent, principalmente, subissem no dia de hoje, WTI continuou caindo, e por que as ações da Petrobras subiram. Eu recebi muitas dúvidas das pessoas falando, ué, cortou a produção de petróleo, por que subiu o preço da Petrobras, por que as ações valorizaram? Esse é o principal motivo, essa é a principal razão.
Agora eu quero pedir muito para você comentar aqui embaixo se você gostou desse formato de vídeo. Como eu falei, sem nenhuma edição, eu falando aqui direto, sem parar. Não tem texto, não tem animação, não tem vinheta, não tem música, não tem nada. Sou eu, Bernardo, falando e quero saber se você gostou. Então comenta aqui embaixo, #gostei, para eu saber e fazer mais vídeos desse tipo, ou #não gostei. E aí eu não faço mais, eventualmente, se não for algo que você goste, que te ajude a entender mais sobre os investimentos. Beleza? Quero pedir também para você, por favor, deixar um like no vídeo, é muito importante e ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é bom e mostrar para outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com outras pessoas que talvez se interessem por investimentos e se interessem em saber o que está rolando aí no mercado de petróleo. Por que cortou, por que subiu, por que caiu e quais são as preocupações, as perspectivas para os próximos dias, próximas semanas e aspectos e informações importantes para você acompanhar. Obrigado, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!